Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da MR Educação Corporativa e hoje eu estou entrevistando o Eduardo Piovani. Eduardo, que é empresário, já é nesse mundo do empreendedorismo há 16 anos e ele é dono também da Mega Produto. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. E muito obrigado aqui por estar conosco. Prazer meu, todo meu estar aqui. Bem? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a Mega Produto, e como que você chegou nesse mundo do empreendedorismo? Bem, em 2005 a Varig quebra, né? E com a quebra da Varig, no linguajar português bem claro, a gente fica com uma mão na frente e outra atrás, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então eu descobri um sapato feminino que eu pudesse vender em feirinha. E aí fui para feirinha vender sapato feminino. Durante um ano eu comprava e revendia. Até que eu já tinha um grande amigo que trabalhava com a aduana e me convidou para trabalhar com importação com ele. E a partir dali a gente junta a minha ideia com a ideia dele e se cria a Estilo Logística. Né? A Estilo Logística, que já vinha com ele, se criava na importação a partir dali e eu agregando valor a ele e ele a mim. Isso em 2005 para 2006, né, um anozinho mais ou menos. Lá eu volto para o mercado. Lembrando que eu não deixei de ser empreendedor na época, eu continuei fazendo meus trabalhinhos por fora, mas naquele momento eu me via literalmente com a mão na frente e outra atrás, porque eu tinha que viver, né? Então ali começa a Mega Produto, começa a Estilo Logística, começa a antiga FEL, né, que é uma junção de Felipe e Luiz Eduardo, que é a FEL distribuidora, e que após algum tempo muda-se para Estilo Empreendimentos. Então ali começa verdadeiramente a nossa história. E me diz uma coisa, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram, né? Seja nesse momento, né, que você decidiu empreender, mas quais são os maiores desafios que você vê, por exemplo, no empreendedor? Você já está há 16 anos, quais são os maiores desafios? Eu acho que o meu maior desafio foi entender o mercado que eu estava me colocando naquele primeiro momento, que era o público feminino. Né? Então ali você entender o público feminino, onde você nunca trabalhou com o público feminino, era o meu maior desafio naquele momento. Eu fazer uma compra de um sapato rosa ou de um famoso Scarpin, que todo mundo dizia, né? Eu não sabia o que era Scarpin na época, e era o que se mais vendia. Scarpin nada mais é do que um sapato alto executivo para as mulheres executivas, né? Então aquilo era o meu maior desafio, né? Entender o produto, entender o mercado. Entendeu qual era o teu público-alvo? Qual era o meu público-alvo. Até porque até mesmo dentro do mercado que você estava atendendo, você também tem diferentes tipos de consumidor, né? Sim. Ou de consumidora nesse caso, sim, né? Vou te confessar que 90% era consumidor e 10% era consumidor que comprava para as namoradas, para as suas esposas, etc. Né? Então ali é onde a gente surge realmente. E a gente começa a entender a partir daí, o público feminino sempre foi um grande público, talvez até mais do que o público masculino. Né? O público feminino é mais consumista. Né? Então, assim, hoje eu acho que já está sendo ao contrário. O público masculino está sendo mais consumista do que o público feminino. Aí você me conta uma coisa, né? Você passou por você criou várias empresas, né? Mas qual foi aquele momento que você viu que você realmente começou a fazer sucesso, o dinheiro começou a entrar? Qual foi esse momento? Na verdade, foi consequência, né? Não teve um momento. Quando você empreende por necessidade, você acaba não vendo esse deadline tão forte assim. Tão forte, né? Naquele momento, comecei a ganhar dinheiro, Não, você não consegue ver. Ao decorrer do tempo é que você vai ver, e quando você olha para trás, você consegue ver o que você conquistou, né? E aí, a partir daí, foi que eu olhei para trás e vi o que eu conquistei, foi que eu consegui parar para analisar e ver o que eu poderia fazer de novo, ou seja, começar a inovar. Aí vem onde surge a Mania de Pets, que vem a rede de pet shop, onde surge parte lá na revenda de barcos, onde surge algumas ideias como a Fiz do Zero, começa a criar alguma perspectiva para o mercado futuro.
A Fiz do Zero, me conta um pouquinho, porque você falou que é a plataforma digital, plataforma no Instagram, como é que começou isso? Então, a Fiz do Zero ela começa com uma resenha de amigos, um deles tinha perdido o emprego, e pediu para que eu ajudasse ele estava muito desesperado, e falou, poxa, estou com uma mão na frente e outra atrás, e eu incentivei muito ele, e hoje, inclusive, ele é um grande empresário, a gente está falando aí, ele fez um crescimento aí de 1 ano, grande empresário, porque para mim todos os empresários são grandes empresários. Não importa se o cara tem uma carrocinha de cachorro quente ou se o cara é dono de uma multinacional. Todos são grandes empresários. Até para ser grande empresário, se fazer acontecer, você tem que ser um grande empresário. Então ali surge a Fiz do Zero, no primeiro momento, está no Instagram, que seria mais um incentivo para a pessoa, né, do zero, né, sair do zero e chegar a algum lugar. Mas a ideia para 2022 é a gente lançar uma plataforma digital com cursos online, muito voltado ao empreendedorismo, buscando profissionais que possam passar para o empreendedor aquilo que ele pode começar do zero, sem que seja gasto muito dinheiro, porque às vezes as pessoas, pô, vou fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Então não, a ideia da Fiz do Zero é ela fazer um curso que ele possa pagar e possa se empenhar do zero para ele. Desde uma confeiteira que está fazendo seus bolos em casa e que ela possa saber seu planejamento estratégico, por exemplo, para vender 10, 20, 30 bolos no mês. E, por exemplo, se hoje eu quisesse começar um negócio, né, se eu quisesse empreender, eu procurasse a Fiz do Zero, quais seriam assim os primeiros 2, 3 pontos que você aconselharia a essa pessoa que está tentando empreender? Acho que o primeiro é não ter medo. Né? O primeiro é não ter medo de perder. Essa é a verdade. Porque quando a gente fala de empreender, a gente tem 100% de risco de perder e a gente tem 100% de risco de ganhar. Então, assim, eu costumo dizer que o empreendedorismo, você faz acontecer, você faz que não seja a perda. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o carroar, né, de toda a história, né? Então esse é o primeiro item, não ter medo, né? O segundo é acreditar, né? Acreditar naquilo que você está fazendo. Não importa se você vai vender uma bala ou se você vai vender um carro. Se você acreditar que você pode vender essa bala ou esse carro para uma pessoa ou para qualquer desafio, é isso, né? E a terceira, que isso eu busco muito do Walt Disney, né? O Walt Disney ele é um grande inspirador meu desde pequeno, sonhar, né? Sonhe e acredite sempre, que eu acho que isso é fundamental para qualquer negócio. Na verdade, acho que para a vida, né? Se você não deixar de sonhar... Se você deixar de sonhar, na verdade, você passa a viver a rotina, né? Exatamente, você vive a rotina. Mais. Eu costumo dizer, meus pais falavam muito assim, né? Eu lembro que, até hoje eu brinco muito com meu pai, né? Meu pai, eu lembro que eu tinha uns 18, 19 anos, aí tinha uma BMW 320, né? E passava assim na rua, eu falava, pai, um dia eu vou ter. Aí meu pai brincava comigo, para de sonhar, Alice, para de sonhar. E hoje eu tive a oportunidade de comprar uma X4, uma BMW X4, né? Ou seja, muito superior a 320, né? E aí eu brinquei com ele, eu falei, tá vendo, olha, quem sonha chega, né? Então, por isso que eu costumo dizer, né? O sonhar é muito importante, né? Uma das coisas também, né, Edu, que a gente também vê é o seguinte, né? Tem muita gente que... A gente falou aqui dos pontos que você passaria, né? Mas tem muita gente hoje, até por causa da economia, do jeito que ela tá, né? A gente está em 2022, indo para 2022, né? Finalzinho de 2021. Se alguém for ver isso no futuro, pelo menos para saber em que momento do tempo nós estamos, né? Mas tem muita gente também que vai para o empreendedorismo e muitas vezes não tem certeza, né? Porque você falou do acreditar, mas tem muita gente que às vezes entra no empreendedorismo e não acredita. O que vai acontecer com essa pessoa? Eu acho que se você não acreditar naquilo que você está fazendo, acho que você não anda, né? Acho que assim, eu costumo dizer, quer dizer, na verdade ou não, né? Tem até um ditado que diz, ame o que você faça, que você nunca terá, como é que eu vou dizer?
nunca vai dizer que trabalhou, né? Eu acho que essa frase é uma mentira, né? Eu particularmente não acredito nessa frase, porque o meu sonho era estar dentro de uma cabine de avião, né? Eu tirei meus brevês, eu tirei tudo, e na verdade não segui a cabine de avião, então assim, nem por isso eu deixei de empreender. Ou seja, eu sou fascinado pelo empreendedorismo, né? Então assim, acho que a pessoa tem que acreditar naquilo que ela vai fazer. Não importa o que vai fazer, mas tem que acreditar. Não, e até porque o empreendedorismo, muitas vezes, ela é um meio para você chegar em alguma coisa, né? Sim, Eu falo que muitas vezes tem empreendedores que falam assim, ah, não, mas eu queria ter, sei lá, uma loja. Eu falei, tá bom, mas para você chegar numa loja, provavelmente você vai ter que começar com... Que nem você começou, né? Vai vender ali, importa pouco, vende sim. pouco, para depois chegar na loja, né? Começa, né, vender em casa, né? Quantas pessoas hoje não vendem em casa e hoje se tornaram grandes, grandes empresas, né? Não preciso ir muito longe, mas eu não posso dizer o nome, mas existe uma marca de pet shop que ela era 100% online e recente ela recebeu um investimento de mais de 135 milhões de reais para ela estar na ativa, né? Então começou online, dentro de casa, né? Então acho que é isso. A gente estava conversando aqui, a gente falou sobre a FIS do zero, né? E agora a gente vê hoje no mercado muita gente querendo empreender, seja por necessidade, seja por vontade, né? Seja até muitas vezes pela própria, digamos assim, ambição, né? Mas como é que você vê hoje, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas querendo ir ao mercado? Você indica às pessoas que elas devam empreender? Eu acho que isso é uma pergunta um pouco assim pessoal, né? Eu acho que isso se eu fosse me olhar no espelho e me questionar isso, eu ia te falar que sim, né? Para mim, eu ia falar não, é isso que eu quero, porque assim o mercado hoje ele está muito competitivo, mas isso em todos os aspectos, desde o aspecto corporativo ao aspecto de empreendedorismo, né? Hoje, se fala em ter uma faculdade é como se você tivesse o primeiro grau, né? Você puxar 15 anos atrás, né? Eu estou errado? 20, 15 Não. anos atrás é como se você tivesse o primeiro grau, né? Foi Então, quando começaram os MBAs. Ter um MBA era um diferencial, né? Hoje ter um MBA é normal. é normal, né? Então, assim, eu tenho até um grande amigo meu, que é um grande empresário, e ele costuma brincar comigo assim, não tenho MBA, não tenho faculdade, mas eu tenho uma manha. Né? Então, assim, é um cara que anda de helicóptero para cima e para baixo, mas ele não tem faculdade, mas tem a manha. Então, eu acho que empreender é isso. E muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não tenho dom para empreender. Você não precisa ter dom para empreender. Eu também não tinha. Né? Então, assim, o empreender, ele entra na veia e acaba se desenvolvendo e fazendo com que você passe a ter esse dom. Né? O que é esse dom? Bem, esse dom é gostar de desafios, saber que você pode perder, saber que todo jogo tem uma regra e nem toda regra você vai conseguir quebrá-la. Qual que é a diferença do consumidor de hoje para aquele consumidor que nós tínhamos 15 anos atrás? Você que está empreendendo. A gente vê isso pelo mundo corporativo, mas no empreendedorismo, qual que é a diferença? Eu acho que o cliente hoje está muito mais criterioso do que há 15, 20 anos atrás, né? E eu acho que a concorrência leva a isso, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu não sei se a concorrência leva a isso ou se as pessoas não estavam adaptadas a isso. Porque Como é que você está vendo as perspectivas futuras, né? De mercado, empreendedorismo? O que você acha que muda daqui para frente, né? eu acho que nós já estamos mudando, né? Eu acho que com essa pandemia, eu acho que todo mundo reaprendeu, tá? Ou pelo menos nós estamos reaprendendo um dos meus recentes negócios que eu tenho agora é um pet shop, uma marca, né? Que se chama Mania de Pets, com uma marca própria
de ração e eliminador de odores chamada Mister Bob, que é próprio do meu cachorro, né? Então, eu estou percebendo hoje que o varejo, né, quando a gente fala onde eu me encontro, né, no varejão, né, hoje a gente está voltado muito para o online, né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão reaprendendo a fazer venda, reaprendendo a fazer negócio, né? Então, eu acho que daqui a uns 2, 3 anos, eu acho que 90% vai ser online, né? Eu não sei, né, se realmente é isso, mas tudo indica para que seja isso. Isso você está falando do, digamos, do pequeno e do médio varejo, né? Do pequeno e do médio varejo. Eu acho que o grande varejo também, né? Se você vê as grandes varejistas como a Magazine Luiza, por exemplo, que saiu agora recente até na Exame, 75% do faturamento dela veio online. Mas você sabe o que eu vejo assim na parte do grande varejista, né? Isso foi uma coisa também que a gente já conversou, né? É verdade. Mas o grande varejista, ele tem aquele domínio dele botar na loja dele como se fosse um showroom. Então ele faz com que o cliente vá à loja, o cliente vai olhar o que ele quer, não necessariamente ele vai comprar ali na hora. Mas ele quando voltar para casa, ele vai fazer sua pesquisa, etc. E ele vai saber o que ele quer. Ele já tocou no produto, ele viu o produto, né? E eu acho que hoje as grandes marcas elas estão indo um pouco nessa direção, né? Você pega esses shoppings que a gente tem hoje aqui, a maioria das lojas você muitas vezes acha que ela está vazia. E você vê as pessoas entrando, vendo os produtos, né? E depois saindo. E depois vendo como é que vai adquirir. Como é que você vê então essa mudança do cliente, né? Porque se você está indo, por exemplo, para a loja onde você tem um showroom com o cliente comprando depois, o que é primordial ali na hora ali no tete a tete, na hora que o cliente entrou, para você não deixar que ele vá embora para pesquisar preço e, por exemplo, acabar vendo o seu produto, mas comprando na concorrência? Então, eu acho que isso, o atendimento ao cliente, eu acho que é o fundamental. Voltando lá atrás, lá no Walt Disney de novo, encantar o cliente. Quando ele entra na sua loja, você tem que encantar o cliente. Então, eu acho que as grandes varejistas elas estão perdendo isso. Ela não consegue dar conta do treinamento. Não sei, eu acho que um modelo grande, acho que você pode dizer tão quanto eu, né, que seu pai era da Varig, eu acho que a Varig, ela tinha um grande modelo de cliente, né? Então, quando você lembra de Varig hoje, você não lembra de avião, você lembra de atendimento. Eu estou errado? Não, tá certo. Mas quando você remete Varig, você fala, não, é atendimento. Então, eu acho que é isso que está faltando hoje nas empresas. Hoje está muito frio, né? E aí, talvez, pelo online, né? Eu acho que o online, ele está fazendo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas estão querendo humanizar, né? Eu acho que está tendo uma guerra ali entre o online... Está num momento de transição. É, um momento de transição. E aí, mas eu acho que vai ficar numa guerra ali do online com a humanização, né? Então, e eu acho que vai ganhar a humanização, tá? Mesmo que seja 100% online. Porque, assim, todo cliente gosta de ser bem atendido. Por mais que você gosta de falar com uma máquina, eu às vezes eu não gosto muito de falar com uma máquina. Mas também né? tem horas também que eu não quero falar com ninguém. Verdade. Então, assim, eu acho que vai ter essa mistura, né? Essa definição aí para o mercado. Né? E me diz uma coisa, você imagina que hoje alguém chegasse em você e investisse 10 milhões de reais. O que você faria com esses 10 milhões de reais? Onde você botaria seu dinheiro se você tivesse que olhar numa empresa daqui a 10 anos? Treinamento. Eu acho que a empresa que não tem treinamento, eu acho que está fadada ao fracasso. A empresa ela precisa ter treinamento, isso aí é fundamental. Eu focaria muito no treinamento, muito no atendimento ao cliente. Eu acho que o cliente é muito importante. O que você prefere, né? Você passou por Varig, você passou por tantas coisas. O que é? O empreendedorismo ou o mundo corporativo? Se hoje te dessem uma proposta para você ganhar 2 vezes o que você ganha hoje como empreendedor, mesmo assim você continuaria no empreendedorismo ou você pensaria? Continuar no empreendedorismo. Por quê? Desafio. Eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Então, assim, quanto mais eu sou desafiado, mais eu tenho vontade de fazer. No mundo corporativo, você já está numa coisa que já dá certo. Você já funciona. O máximo que você pode acontecer é dentro de um projeto,
você ser bem sucedido ou não ser bem sucedido, mas a empresa ela é bem sucedida. Quando você fala no empreendedorismo, não. No empreendedorismo, tudo que você faça dentro dela, dentro do empreendedorismo, você tem que ser desafiador. Se não der certo, você quebra. Né? Então, assim, ou seja, te puxa no limite. Te puxa no limite. Ou seja, ser um empreendedor é viver no limite 100%. Né? Então, assim, e aí que está a graça do empreendedorismo. Né? Então, e nesse caso do empreendedorismo, tem muita gente que fala que o empreendedor ele tem tempo, né? Tempo não tem, não. Você trabalha de segunda a segunda? Eu trabalho de segunda a segunda e vou te falar 16, 17 horas por dia, né? Então, assim, um dos meus negócios principais é a importação, que é a China, né? Então, quando dá meio-dia deles, ou seja, é meia-noite nosso, então você tem que estar conversando com o chinês, você tem que estar verificando, quando você olha o relógio, 3 da manhã. 3 e meia da manhã. Aí você, teoricamente, você tem que acordar cedo para fazer uma atividade física, alguma coisa, 6 da manhã você levanta, faz uma atividade física, 8 da manhã você já está no escritório. Então, eu acho que essa história de que vou ser empreendedor para ter mais tempo, aí eu acho melhor ficar no corporativo, né? Então, eu acho que empreender é 100% não ter férias. Eu não tiro férias há 15 anos. O desafio faz com que você não consiga tirar suas férias. Não porque eu não queira, né? Mas sim porque é gostoso você estar ali, é bom. É isso que eu estou te falando. Você aprende a gostar do empreendedor se você não gosta. Que foi o meu caso. No meu caso, eu não era empreendedor, eu passei a gostar. Edu, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Te agradecer por, eu acho que essa aula de empreendedorismo, né? Que muitas vezes a gente vê as pessoas falando de empreendedorismo, fica naquela dúvida, mas a gente às vezes vê muito, até na mídia mesmo, muito novo empreendedor, né? Mas não alguém que tenha passado, tenha vivido governos e tenha passado por momentos diferentes da economia e que já esteja também olhando para o futuro, né? Vendo como é que eu vou continuar essa minha jornada no momento que a gente tem agora, que é um momento, claro, de transição, até por causa do que a gente acabou de passar com a pandemia, né? Te agradeço muito por estar aqui conosco. Eu que agradeço, e empreender é desistir nunca, eu costumo dizer. Quer empreender, não desista nunca. Quebre uma, quebre duas, quebre três, mas continue. Tá ótimo. Obrigado, Edu. Obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Agradeço a todos vocês que acompanharam conosco. Tchau, tchau.